Fala galera, bem-vindo aí a mais um vídeo pós-Brasil 1, 4 para Argentina, Argentina 4, Brasil 1. E esse vídeo não é para falar mal do Dorival Júnior. A ideia desse vídeo aqui é explicar para você que não está tão por dentro o tamanho da crise que vive o futebol brasileiro, a maior crise talvez de toda a história do nosso esporte preferido, da nossa grande paixão, quem são os responsáveis e como isso poderia começar a ser resolvido. Então, antes de mais nada, deixa o like, inscreva-se no canal. Mais da metade das pessoas que assistem aos vídeos não são inscritas, então dê essa moral pra gente. Vamos junto falar de futebol aqui no canal, tá bom? Bom, vamos lá. Dorival Júnior, todo mundo já falou, você aí sabe, sei que viu o jogo, sei que não viu o jogo. Dorival continuou escalando o time errado, continua apostando num 4-2-4 que só existe dentro da cabeça dele, que já teve problemas no São Paulo, que já teve problemas no Flamengo, mas ele insiste em usar uma plataforma de jogo que não existe mais nos dias de hoje, né? Uma coisa que é antiga, não tem sentido nenhum. Mas ele continuou usando. É... Aqui é o seguinte: existe uma crise anterior, importante, da qual o Dorival é vítima, e se mais algum técnico aqui do Brasil assumir o cargo, que provavelmente deve ficar vago, se não agora no meio do ano, ele vai ter o mesmo problema. Porque se você pegar esse ciclo da seleção, a gente tem colecionado resultados inéditos. Essa goleada contra a Argentina foi a pior em história na história das eliminatórias para a nossa seleção. O nível de jogo baixíssimo, foi uma eliminatória em que a gente não ganhou da Venezuela em 2 jogos. O Brasil chegou a ficar na 7ª posição, numa situação incômoda na tabela, o que não acontecia desde a era Dunga, quando o Tite assumiu. E uma Copa América paupérrima, que por muito pouco o Brasil não chega sequer a semifinal. Quase cai na primeira fase, inclusive, né? Chegou a correr esse risco. Então, um trabalho muito ruim, mas ele não nasceu no Dorival. Ele nasceu num presidente que é extremamente centralizador e que tem feito em todas as categorias da seleção brasileira, feminino, masculino, base e tal, um processo de enxugamento estrutural, porque tudo tem que passar por ele. Ele é extremamente centralizador, cria um clima absolutamente inseguro para quem trabalha na CBF, aí já é uma informação mesmo, principalmente nas áreas de futebol. Essa forma de administrar fez com que ele, sozinho, fosse atrás de Carlo Ancelotti, o que é uma boa ideia na tese, mas o Brasil perdeu um ano, praticamente, sob a gestão de Ramon Menezes, sabendo, em 2022, antes da Copa, já sabendo que o Tite não ficaria, mesmo que se o Brasil fosse campeão do mundo, 6 meses antes do Mundial. Porque em junho de 2022, o Tite anunciou no Bem Amigos, do Sport TV, que não ficaria. Mesmo assim, depois da Copa, depois daquela queda contra a Croácia, não se arrumou ninguém, ficamos esperando o Ancelotti com o interino Ramon Menezes, que é um profissional extremamente limitado como técnico de seleção. Foi um grande jogador, mas fez um trabalho muito ruim nas seleções de base, né? O Brasil tomou pancada de Israel, por exemplo, no Mundial Sub-20, na gestão dele. Recentemente, o Brasil não se classificou para uma Olimpíada no futebol masculino na gestão dele. Aí vão dizer que ele ganhou um sul-americano agora aí também com as calças na mão, tomando taca da Argentina na primeira rodada. Mas vão dizer que ganhou, né? O que absolutamente não muda nada. Né? As seleções de base do feminino e a própria estrutura, embora o Arthur Elias esteja lá, que é um treinador excelente, mas existiu uma troca no comando acima que ninguém entendeu, mesmo as pessoas que cobrem o futebol feminino não entenderam. Mas mesmo assim, o Brasil, com todas as dificuldades do mundo, ainda conseguiu uma medalha olímpica, que foi um resultado espetacular. Mas a gente sabe que tem problema interno lá. E a seleção principal é isso aí que vocês estão vendo. Então, Ramon Menezes, um ano praticamente, e aí vem o Fernando Diniz como interino, junto com o Fluminense, porque ele era o técnico do momento, aclamação nacional, Fernando Diniz e tal. Diniz, campeão da Libertadores, tudo mais. Com um tipo de futebol que só ele faz e que demanda tempo, demanda sessão de treino,
muito treino, muito jogo. E o Brasil não tem, nenhuma seleção tem muito treino, muito jogo até uma Copa do Mundo. Óbvio que não deu certo, não daria certo, e aí assume o Dorival, que à época era o técnico aclamado, né? Até campeão com o Flamengo, campeão com o São Paulo, tinha acabado de ser campeão da Copa do Brasil, papapá. E aí o Dorival deixa o São Paulo na pré-temporada, logo depois da pré-temporada, no começo do ano, e assume a seleção, 2 amistosos, tal, não perde da Espanha, não perde da Inglaterra. Nossa, agora vai, e aí começa. E aí a Copa América acho que foi o ponto em que realmente todo mundo olhou e falou: não vai dar certo, né? Porque o trabalho em um mês de contato, né, ali numa concentração, não gerou nenhuma evolução, não se construiu um time. E não é só a questão da capacidade de cada um, é isso que eu quero que você entenda aí. São filosofias muito diferentes. Um treinador que você não sabe o que é, porque ele é um estagiário, é técnico de seleção. Um cara de um trabalho absolutamente autoral, um tipo de jogo que só ele faz, numa seleção, que você vai testar isso numa seleção brasileira. E depois um outro treinador que tem uma cultura completamente oposta aos outros dois, com um ano e pouquíssimas datas FIFA e uma Copa América para tentar construir alguma coisa. E aí me pareceu o Dorival sem personalidade o suficiente para encarar as cobras criadas na seleção brasileira. Isso ficou evidente também na Copa América e ontem também. E agora estamos a um ano aí, pouco, 1 ano e 3 meses da Copa do Mundo, e provavelmente estaremos sem um treinador em breve aí. Fala-se de novo em Ancelotti, fala-se de novo em Jorge Jesus, fala-se em Felipe Luiz. Sinceramente, se fosse Felipe Luiz, não aceitaria, porque ele será mais um a ser destruído lá. E ele está começando ainda a carreira, começando muito bem, é um grande treinador, tem uma grande cabeça, mas, sinceramente, seleção brasileira hoje, para um técnico como o Felipe Luiz, não é futuro. O Brasil precisa de um treinador tarimbado, internacional, que consiga controlar os egos e dar personalidade a um time. Para fechar esse vídeo, para mim, qual é o maior problema em relação ao torcedor brasileiro e à seleção brasileira na comparação com os argentinos? O jogador argentino, ele sabe o que significa jogar com a camisa da seleção do seu país. Porque ele também sabe o que significa ser argentino e o tamanho da paixão que o argentino tem pela sua seleção. Então, para eles, jogar na seleção é tudo. Ontem, em algum momento, o Paredes teve uma discussão com o Rodrigo. Você é ruim de bola, eu sou muito melhor. O Paredes falou: olha, eu tenho 2 Copa Américas e um Mundial, você não tem nada. Porque para eles, os títulos da seleção são muito mais importantes do que os títulos com os clubes. E aqui no Brasil é exatamente o contrário. Essa geração, ela não tem ideia do que é jogar pela seleção brasileira. Ela perdeu a referência do que é representar o Brasil, porque eles também não sabem direito. Vou arriscar. Assim como nós também não sabemos mais o que é ser brasileiro. Qual é o sentimento que a gente tem pelo país que a gente vive hoje em dia? Será que a gente tem mesmo algum? Se a gente não tem sentimento, não é patriotada, é identificação com o local em que eu nasci, em que eu vivo, com a minha cultura, com os meus valores, os valores do meu povo. Eu reconheço que eu faço parte de um povo. Talvez essa seja uma discussão mais profunda, que não tem nada a ver com futebol, é mais amplo, mas que respinga na seleção. É representatividade. Qual jogador da seleção brasileira realmente sabe o que é vestir a camisa da seleção que mais vezes ganhou um título mundial? Eu sou capaz de garantir que 90% desses garotos que estão lá não têm a menor ideia. Para eles é muito mais importante dar porrada em argentino. E aí a diferença é grande, né? Não sei o que pode acontecer para que a gente mude essa situação, até porque Edinaldo acabou de ser reeleito por todos os clubes, aclamação, todas as federações até 2030. São mais 5 anos. Então, se para quem dirige o futebol brasileiro tá tudo bem, meu amigo, não vai ser a gente que vai reclamar. Quando isso bater no bolso deles, porque um dia vai bater no bolso deles tudo isso que eles estão fazendo com o futebol brasileiro, aí talvez eles pensem em mudar, mas talvez possa ser tarde demais. Sorte a minha que sei narrar futebol americano. Se gostou do vídeo, quero saber seus comentários. Deixa aqui embaixo, inscreva-se no canal, deixa o seu like. Muito obrigado pela sua companhia.
Amanhã tem mais um vídeo novinho para você. Valeu.